Olá, Kellen Fernandes aqui. No vídeo de hoje nós vamos conversar sobre como lidar com a inveja no trabalho de forma inteligente, ok? Bom, pessoal, primeiramente nós vamos conversar sobre o que é a inveja. O que é a inveja? A inveja é aquele sentimento de angústia, aquele sentimento de raiva promovido pela felicidade que o outro tem, pela prosperidade que o outro tem, sabe? Aquele desejo de você ter aquilo que a pessoa tem. Então, como você não tem aquilo, você sente raiva daquela pessoa. Então você começa a infernizar a vida dessa pessoa, porque você tem um ódio mortal dela. E resumidamente a inveja é isso, beleza? Então vamos lá, eu fiz uma colinha aqui simples para eu ir lembrando e comentando com vocês. Então vamos lá. Passo 1. Conheça seus limites. Quais são os sentimentos, os comportamentos que você não tem tolerância, que você não tolera, que a tolerância é zero? Quais são esses comportamentos? Você precisa avaliar esses comportamentos, estudar esses comportamentos, que às vezes a gente não sabe que comportamentos são esses, né? Em muitas entrevistas de emprego a gente encontra formulários que tem lá quais são as 3 qualidades que você não tolera, que você é justamente para isso, para a gente ver o nível que você se sente muito estressado, que você não vai conseguir compatibilidade com pessoas que têm aquele perfil, que têm aquele tipo de característica de comportamento. Então, estude isso, avalie quais são esses comportamentos para poder você se blindar em relação a esses comportamentos. Você criar alternativas, criar formas de se blindar a eles, ok? Passo 2. Compreenda o motivo dos outros. Ou seja, se coloque no lugar do outro, tente entender o que o outro pensa, seja empático, né? Às vezes, gente, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente faz descobertas assim grandiosas, porque por mais que a gente não seja aquela pessoa invejosa, aquela pessoa difícil no trabalho, a gente se colocando no lugar do outro, a gente começa a entender o porquê que aquele outro age daquela forma. Quais são as sensações que aquela pessoa tá passando, como que tá a vida daquela pessoa, né? E aí a gente começa a se tornar um pouco mais tolerante, um pouco mais flexível em relação às atitudes daquela pessoa em relação a nós, certo? A gente tem que lembrar que pessoas invejosas são pessoas que sofrem, têm problemas gravíssimos com autoestima. E aí elas não têm essa percepção que elas são dessa forma. Então você, conseguindo entender isso, você vai se ajudar e automaticamente vai ajudar ela também. Porque as suas atitudes vão fazer a diferença no momento de conflitos e discussões desnecessárias, digamos assim. Passo 3, autoconhecimento. Gente, esse passo é fundamental, é importantíssimo na vida de qualquer pessoa, de qualquer ser humano. Então veja se você não é a pessoa difícil de se lidar. Veja se você não é a pessoa invejosa na situação. Porque às vezes a gente acha que são as outras pessoas que são difíceis, que são ruins. E na verdade somos nós, né? Somos nós. O problema não está nas pessoas, está em nós. A gente tem que avaliar isso de maneira mais detalhada. Sabe por quê? Porque o que incomoda nos outros é algo que eu tenho e não aceito. Essa é a grande verdade, a verdade poderosa, que é difícil de se ouvir, mas realmente é muito importante a gente compreender e a gente trabalhar isso em nós, tá? Quando a gente se incomoda muito com algo de outra pessoa, a gente tem que avaliar, a gente tem que se autoconhecer para poder a gente
conseguir ter ferramentas de autoaceitação, de verificação para a gente melhorar. Que é como diz aí, né, o ditado, quando você aceita que você tem aquele problema, que você tem aquela situação, que você passa por aquilo, é mais fácil de você criar formas para resolver aquilo. Então, quando a gente conhece nossos limites, né, descobre o que a gente não tolera, o que a gente precisa melhorar, quando a gente se coloca no lugar do outro, quando a gente trabalha esse autoconhecimento, a gente facilita esse processo de autoconhecimento, a gente facilita esse processo de autoaceitação e a gente se torna mais flexível com os outros. Porque pensa comigo, gente, pessoas felizes não têm tempo para poder ter inveja do outro, para poder falar da vida dos outros, para poder se meter na vida do outro, para nada. Pessoas felizes estão preocupadas com outras coisas, com a própria vida, com a própria felicidade, harmonicamente, sabe? Estão mais empoderadas com outras coisas, não tem tempo para esse tipo de coisa. Pensa comigo aqui. Ninguém pode roubar o seu sono. Ninguém pode tirar a sua alegria. Ninguém pode roubar a tua paz. Somente você tem esse controle e você precisa trabalhar esse controle com essas ferramentas que eu te passei. E aí, o que você precisa fazer? Afaste-se fisicamente dessas pessoas. Quando a gente está em família, em amigos, na vida pessoal, nossa, é mais fácil se afastar dessas pessoas que a gente diz como invejosa, como pessoas difíceis de se lidar. É muito mais fácil, mas quando a gente está no trabalho, muitas vezes a gente não consegue se afastar dessas pessoas, a gente tem que conviver com elas. Então, afaste-se emocionalmente dessas pessoas. Ore por elas. Se você acredita em Deus, ore por essas pessoas. Porque pessoas felizes não têm tempo para cuidar da vida dos outros, para ter inveja dos outros. Pessoas felizes estão preocupadas com outras coisas, menos com a sua vida. Então, se você acredita em Deus, faça isso. Outra coisa, não pague o mal com o mal. Pague o mal com o bem. Faça coisas boas para essa pessoa. Tente conversar com essa pessoa. Tente ser amigo dessa pessoa, tente fazer coisas boas para essa pessoa, por mais que essa pessoa pague o mal, né? Faça o mal a você. Porque se você resolver fazer o mal, pagar o mal com o mal, isso não vai trazer benefício nenhum para você e muito pelo contrário, futuramente vai trazer muitos malefícios para sua vida, pessoal e espiritual também. Então, pague o mal com o bem, ok? Me responde aí você. Você já passou por uma situação de inveja no trabalho? Como que você se saiu em relação a isso? O que você fez? Conta aí pra gente nos comentários aí embaixo. Gente, eu acho que todo mundo já passou por isso na vida, ou passa, né, frequentemente. Mas uma coisa é certa, quando você passa por esse sentimento, por essa situação no trabalho de inveja, de ter que lidar com pessoas muito difíceis, você aprende muita coisa. Você aprende com essas ferramentas que eu te passei agora, é muito mais fácil, você vai conseguir lidar com essas pessoas, entendeu? Pessoal, eu sei que é muito difícil lidar com inveja no trabalho, com pessoas difíceis no trabalho. Em todo lugar que a gente vai, a gente passa por isso, é muito difícil mesmo. Tem pessoas que... Eu mesma já chorei muito por pessoas que me magoaram, que tinham ódio aparentemente de mim sem motivo algum, pelo menos eu achava que era, né? Então, assim, quando você aprende a lidar com essas situações, você se torna muito mais forte, você se torna muito mais confiante, sua produtividade é muito maior,
principalmente para quando você for passar por um novo trabalho, por uma nova situação semelhante. Você já conseguiu aprender, entender aquela situação e o que você tirou de proveito, de inteligência daquilo para você passar uma nova situação, um aprendizado novo. Então, assim, siga essas dicas, aprenda, aplique e seja mais feliz, seja mais produtivo no seu trabalho, tá? Encaminhe, compartilhe esse vídeo com pessoas que você acredita que precisa desse conhecimento e eu fico por aqui e até mais.